Então, vamos dar início a essa escola bíblica. Vamos finalizar o capítulo 6º, que tem como título Pacto de Vida ou de Obras, do Catecismo Maior de Westminster. Finalizando com as perguntas 28 e 29. Só para dizer que essa exposição é baseada no livro Catecismo Maior de Westminster comentado, de Johannes Gerhardus Voss, e também do comentário do Catecismo Maior de Westminster da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Então a pergunta 28 é: quais são as punições do pecado neste mundo? Quais são as punições do pecado neste mundo? Então, os acadêmicos, os teólogos de Westminster, após longas sessões, anos e anos discutindo, chegaram à conclusão que a resposta a essa pergunta é: as punições do pecado neste mundo são, na verdade, são divididas em duas partes. Tem as punições interiores e tem as punições exteriores. Quais são as punições interiores? Tem a ver com cegueira no entendimento. O homem, ele é cego com relação às coisas espirituais. Ele é cego de entendimento. Os sentimentos dos homens, como punição do pecado, ele é depravado. Todo sentimento do homem caído é depravado. Há fortes ilusões, ou seja, o homem se ilude. O homem tem dureza de coração. Remorso também na consciência. E também tem afetos baixos. O que são afetos? Os gostos dos homens, ou as inclinações dos homens são baixos. Não, baixa estima. Mas também tem os exteriores, ou seja, a maldição que Deus fez sobre todas as criaturas, isso foi feito por nossa causa, por causa do pecado. E além disso, todos os outros males que caem sobre nós, aqui inclui qualquer tipo de mal, por exemplo, terremotos, maremotos, todos esses tipos qualquer tipo de mal que nos aflige é causa exterior e uma punição pelo nosso pecado. Mas também nos nossos corpos, nos nossos bens, nas nossas relações, no nosso trabalho e, por último, juntamente com a morte, que é a punição do pecado. Ela além desses efeitos interiores e exteriores, tem também a questão da morte. Então, para dar base a essa resposta de Westminster, então, o primeiro aspecto, a questão da cegueira de entendimento, está baseado em Efésios 4, versículo 18, que diz: obscurecidos de entendimento. Então, o destaque aqui é exatamente obscurecido de entendimento. Claro que a passagem é maior, né, que diz: alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, Paulo está falando dos Efésios, quando ele está fazendo uma comparação, dizendo assim: não se assemelhe aos gentios. Por quê? Os gentios são... Aí começa a enumerar uma sequência aí de fatos, e uma delas é exatamente esse, que eles eram obscurecidos de entendimento, ou seja, não entendiam direito as coisas espirituais. Apesar dos efésios serem um povo, digamos, culturalmente favorecido, eles eram muito cultos, eles tinham poder aquisitivo forte, então, mas de um lado de vista secular, eles poderiam até ter entendimento, podiam até ser filósofos, mas do ponto de vista espiritual, eles eram obscurecidos de entendimento. A ideia que é interessante passar aqui é que a queda fez com que o homem e Deus houvesse uma desconexão do relacionamento entre o homem e Deus. E o homem perdeu a maior parte do conhecimento das coisas que são do bem. Mas, pelo contrário, o homem passou a adquirir exatamente o conhecimento do mal, aquelas coisas que passamos a fazer como coisas do mal. Então, o primeiro aspecto é exatamente a cegueira de entendimento.
O segundo aspecto, que já foi falado, mas só para dar mais base para a afirmação dos teólogos de Westminster, é que sentimentos também são depravados. Por exemplo, a passagem de Romanos 1:28 nos diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então aqui fala uma disposição mental, uma disposição da mente que ela já é reprovável. Para quê? Para praticar coisas inconvenientes. Então o homem passou a praticar essas coisas inconvenientes por causa dessa mente, essa mente depravada, essa mente que era reprovável. Isso acontece não somente com os ímpios, acontece conosco também, porque em todos os homens o mal ele acaba impedindo a pureza dos sentimentos. E mesmo o homem querendo fazer o bem, muitas vezes ele não consegue fazer, ele quer fazer o bem. Paulo até fala isso, mas ele não faz o bem. O mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Não somente por causa, né, dessa disposição mental, mas também por pressões, tanto internas quanto externas, que não nos permitem uma execução das coisas do bem de forma plena, de forma favorável. Não, a gente não consegue fazer isso de forma plena, não enquanto vivermos aqui nesse mundo. Então, o segundo aspecto é exatamente esse nosso sentimento, essa nossa depravação que acontece. Fortes ilusões. O homem ele é fortemente iludido. E a passagem bíblica é 2 Tessalonicenses 2:11, que diz: e por esse motivo, por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, Deus nos manda situações errôneas, né, para que a gente venha dar crédito exatamente à mentira. Então, o que acontece aqui é que o homem ele é iludido. O homem, muitas vezes, ele se ilude por qualquer coisa. Quer ver um exemplo? Sexo, por exemplo, fora do casamento, sexo antes de você casar, dinheiro e status social, todas essas são fortíssimas ilusões, se considerados, né, em si mesmos, e também se forem mal utilizados. Então, sexo, dinheiro e status são coisas que corrompem os homens, iludem os homens, como se fossem coisas que por si só fossem coisas boas, maravilhosas, mas na verdade não são. Todas essas coisas Deus nos proporcionou para que nós viéssemos a glorificá-lo e exaltá-lo, o nome, mas aplicando exatamente esse conhecimento e essa inteligência para exatamente glorificar a Deus. Para o mundo, para esse mundo sem Deus, os principais valores acabam sendo todos carnais, acabam sendo todos materiais. Então, os valores dos ímpios são todos carnais, são todos materiais. Mas para nós que somos crentes, não. Os nossos valores são espirituais, estão firmados em Jesus Cristo. Enquanto que os ímpios estão firmados mais nesse mundo e nas coisas materiais e carnais. Romanos 2:5 já fala sobre a dureza do coração, que é um outro problema, uma outra situação que aconteceu por causa do pecado. Que diz, Romanos 2:5, que diz: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então aqui falando sobre a dureza do coração, a tua dureza e coração impenitente, aquele coração que impenitente, aquele coração que não se arrepende. Então a dureza do coração e aquele coração que não se arrepende é uma das consequências do pecado. Mesmo porque, irmãos, o pecado ele acaba tornando o homem extremamente egocêntrico. Ele olha sempre para si mesmo. Isso é que faz com que o homem seja duro de coração, o homem seja impiedoso, ele seja insensível, ele trabalha exatamente a facção, que é a divisão,
ele trabalha a crueldade, a desumanidade, ele torna uma pessoa briguenta, uma pessoa que derrama ódio e presunção também. E, além do mais, o homem ele acaba tendo grande dificuldade para amar, para compreender e também para perdoar, além de ter uma imensa propensão ao ódio, à vingança e ao menosprezo. Então, tudo isso é consequência do pecado. Vocês percebem que o homem exatamente ele é assim. Geralmente o homem é mau, o homem é cruel, o homem é presunçoso, porque ele é muito egocêntrico. E é bem difícil ele querer amar e compreender e muitas vezes até perdoar. Então, tudo isso foi causa do pecado, que é exatamente a dureza do coração. O homem também tem remorso na consciência, causa do pecado também. O remorso que muitas vezes nós mesmos sentimos, esse remorso é uma consequência do pecado, sim. Então, de acordo com Isaías 33, versículo 14, nos diz que os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Então, aqui o destaque exatamente sobre o tremor se apodera dos ímpios. Então, os ímpios sentem tremor, os ímpios sentem remorso. Qual o contrário de remorso? É o arrependimento. E é bem diferente uma coisa da outra. Remorso tem mais a ver com sentimento de culpa. Você fez alguma coisa errada, poxa, dá aquele remorso, sentimento de culpa. Mas não tem a ver com arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro, ou melhor, o arrependimento, se você for literal na palavra, tem a ver com mudança de mente. É quando você vai e não peca mais. Enquanto que o remorso não. O remorso é só aquele sentimento de culpa, mas que não tem nada a ver com exatamente o não ir, não pecar mais. Então, o remorso, como eu falei, é aquele sentimento de culpa por um ato que você praticou, por atitudes, por uma ofensa que você tenha feito para alguém, ou até mesmo por uma omissão, ou por uma ação também que você tenha feito, e que resulta isso em danos irreversíveis para outra pessoa e muitas vezes até mesmo para você mesmo. Mas o remorso tem essa característica de ser esse sentimento de culpa. E também o remorso é uma consequência do pecado. Outra passagem que fala ainda sobre o remorso é a passagem de Caim, logo após ter matado Abel e Deus ter pronunciado uma maldição contra ele. Olha só o que ele disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então, isso é sentimento de remorso. Não tem a ver com arrependimento, não tem a ver com não querer fazer mais. Ele está preocupado consigo mesmo, porque o castigo que ele ia sofrer era um castigo grande, né, que ele falou que não pode suportar. Um outro exemplo também de remorso é Judas Iscariotes, quando ele diz: pequei traindo sangue inocente. Aí eles porém, né, os sacerdotes, porém responderam: que nos importa? Isso é contigo. Aqui, mais uma vez, falando que Judas teve um grande remorso, mas que realmente ele não se arrependeu. Porque quando você se arrepende, né, pede perdão e diz que não vai pecar mais. Não é dizer, né? É a ação. Age no sentido de não pecar mais. Além disso, outra consequência, também os afetos, os gostos e as inclinações são baixos, né? Aqui tem essa questão da inclinação, do gosto, dos afetos que são baixos, ou seja, a passagem de Romanos 26 nos diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Paixões infames. Tem a ver exatamente com esses gostos aqui, com essas inclinações. E essas inclinações, esses gostos, são, de acordo com a passagem de Romanos 26, são infames. Os entregou Deus a paixões infames. É interessante fazer aqui uma ressalva. Os entregou Deus, né? Não é que Deus tenha o que essa passagem quer dizer é que Deus permitiu que os homens
passassem a agir por sua própria vontade. Por isso que ele permite aqui, ó, que as paixões infames ocorram. Então Deus não interviu para que o homem não vivesse essas paixões infames. Eu vou dizer assim, os entregou Deus a paixões infames, aparentemente pode dar a impressão de que é Deus que está incentivando as pessoas a fazerem as coisas erradas. Não, não é nada disso. Mas Deus deixou que eles fizessem a sua própria a vontade dos homens. Então, por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, essa passagem de Romanos, capítulo 1, ela fala muito sobre pecado, fala muito sobre exatamente essas diversas situações de pecado, e fala sobre essa questão da homossexualidade também, mas também fala sobre muitas outras coisas, muitos outros pecados. Então, Romanos capítulo 1 fala muito sobre isso. E esses afetos baixos, aqui que tem a ver com gostos, com as inclinações, são, por exemplo, homossexualismo ou homossexualidade, narcisismo também, é uma situação que também tem a ver com esses afetos baixos, pedofilismo também, zoofilismo, que é pessoas que fazem sexo com animais, masoquismo, sadismo, mas não somente isso, avareza, ingratidão, desonestidade, infidelidade também tem a ver com esses afetos baixos, perversidade e tantos outros pecados morais. Tudo isso tem a ver com esses afetos baixos. Também isso é uma consequência do pecado. O cachorro está aqui. Bom, então, tá, vamos voltar então aqui. Então, esses que nós vimos aqui foram as consequências do pecado, aquelas interiores, mas também teve consequências exteriores também. E a primeira delas, exatamente aqui, é a maldição sobre as criaturas por nossa causa. Então, Gênesis 3,17 nos diz, e Adão disse, então Deus disse para Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, interessante, né? A terra foi maldita por tua causa, ou seja, por minha causa, pela causa de todos nós, né? Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, a terra, a natureza, foi amaldiçoada por causa do pecado que nós cometemos. E até mesmo por causa disso, todo o ambiente natural, toda a natureza, muitas vezes submete o homem a constantes riscos. Por exemplo, os terremotos, os maremotos, os temporais, secas, por um lado, tempestades, por outro, tornados, vulcões, as endemias, as epidemias como essa estamos vivendo agora, todas elas são consequências do pecado. Por quê? Porque o ambiente natural, toda a natureza foi amaldiçoado. E a vida humana, por causa disso, está sempre ameaçada. Então, isso independe se é cristão ou não. Toda a humanidade está sempre sendo ameaçado por essas reações da natureza. A gente percebe, né, essas coisas, esse tipo de situações em várias partes do mundo. Acontecem terremotos, vulcões e etc. Tudo isso, irmão, tem a ver com a maldição sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas, por nossa causa, por causa do nosso pecado. As calamidades, os sofrimentos e todo tipo de males são castigos por causa do pecado. Aí tem essa passagem de Deuteronômio 28, é uma passagem longa, que vai do 15 até o 68, eu coloquei só o versículo 15,
mas ela é uma passagem que fala sobre várias calamidades, vários sofrimentos, aqui, inclusive, o título dela está com os castigos da desobediência. Então, na passagem que está escrito, né, não coloquei tudo aqui, mas diz o seguinte, será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então aqui a Bíblia fala sobre diversas maldições que acometem aquelas pessoas que são desobedientes. Mas o foco aqui, né, não vou ler, né, gostaria que vocês, né, lessem em casa, mas essas maldições são por causa da desobediência, são por causa do pecado. E, por último, termina com a morte. Né? Quer dizer, não é que termina com a morte, mas, no caso, terminou aqui, né, essa exposição exatamente a questão da morte. Porque Romanos 6, 21 nos diz, naquele tempo, que resultado colher somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Estou aqui falando, né, para as pessoas, né, que o fim de todas as coisas é a morte. E o 23, que é uma passagem que nós conhecemos bastante, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é interessante falar aqui um pouquinho sobre a morte. Eu costumo, inclusive, falar em outras exposições exatamente essa questão da morte. Porque Deus falou para o homem, para Adão, que no dia que ele comesse aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. O interessante é que ele comeu o fruto, a mulher, e depois ele comeu o fruto, eles não morreram fisicamente, não naquele instante. O interessante é que a morte ocorreu ali porque houve aquela desconexão com Deus. Então, houve uma morte, uma separação, uma morte espiritual. Mas, a partir daquele momento, houve a morte física. Então, o homem passou a ser... ele que era uma alma vivente, né? Depois que ele comeu o fruto proibido, ele acabou ocorrendo a morte dele, morte física. Então, o homem teve a morte física e a morte espiritual também. Mas é interessante falar sobre a morte física, que ela é muito importante. Porque se não houvesse morte física, nós seríamos semelhantes aos demônios, que vivem eternamente e não tem nenhuma possibilidade de regeneração. No nosso caso, nossa regeneração se dá através de Cristo, que morreu, interessante, Cristo morreu no nosso lugar. E através da morte de Cristo, hoje, todos os cristãos têm vida, e essa vida eterna que está escrita aqui, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é muito importante o fato de existir a nossa morte física. É claro que, né, se Jesus voltar agora, nós que estamos vivos, né, os crentes que estão vivos, não vão para a sepultura, digamos assim, né, mas vão ser arrebatados. Ok? Então é muito importante falar sobre isso, para que a gente venha a entender a razão exatamente dessa morte física. E a passagem de 1 Coríntios 15, versículo 26, é muito interessante, porque ela pergunta assim, ela fala o seguinte, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. E realmente, ele é o último inimigo a ser destruído ou derrotado. Mas, se nós formos para o mesmo capítulo 15, versículo 55, Paulo pergunta assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, Cristo venceu a morte. Isso é muito útil para nós, porque se pelo poder de Deus, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, um dia também ele vai ressuscitar a nós todos e vamos viver com Deus lá nos céus. Então aqui finalizamos a pergunta de número 28 e vamos dar início agora à pergunta 29.
Então, a pergunta 28, ela foi assim, ela questionou o seguinte: quais são as punições do pecado nesse mundo? Já a 29 já nos questiona: quais são as punições do pecado no mundo vindouro? Ah, quer dizer então que tem punição aqui, agora, mas também vai ter punição no mundo vindouro? Sim, vai ter punição sim no mundo vindouro. E então os teólogos de Westminster chegaram à conclusão que as punições do pecado do mundo vindouro são, primeiro, a separação da presença consoladora de Deus e os tormentos mais rigorosos. Interessante porque esses tormentos são na alma e no corpo. Então, não é somente na alma, mas também é no corpo. E interessante saber que os ímpios também vão ter corpo, mas no inferno. Então, vão ter alma e corpo, mas no inferno. E interessante também é que esses tormentos, tormentos rigorosos, vai ser sem intermissão, ou seja, sem interrupção. São tormentos que nunca vão acabar. Porque esses tormentos vão ser feitos onde? No fogo do inferno para sempre. Então vão viver sempre atormentados por esses diversos males, por diversos tormentos. Além do que é a característica que eu considero mais importante, que é exatamente essa importante de punição, né? É exatamente a separação da presença consoladora de Deus. Aqui, irmãos, é importante dizer que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma 100%. Então, Deus vai estar no inferno também. A questão toda é que Deus vai estar no inferno para derramar a sua ira, e Deus vai estar no céu para derramar o seu amor. Então, tem essas coisas que é importante nós falarmos. Então, resumo da história é que no mundo vindouro, o pecado vai produzir nos ímpios a separação da presença consoladora de Deus e também esses tormentos aqui, tanto na alma como no corpo, sem interrupção. E esse aqui vai ocorrer lá no inferno. E então, para dar base, né, essa afirmação, tem algumas passagens bíblicas. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1,9, que diz que nos fala a respeito da separação eterna da presença de Deus, quando ele diz, ó, 2 Tessalonicenses 1,9, estes sofrerão penalidades de eterna destruição. Olha só que interessante, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Baseado, né, baseado naquele texto que eu peguei lá da Igreja Presbiteriana de Limeira, diz o seguinte, ó, eles dizem que, diz o seguinte, que neste mundo, usualmente os maus, eles acabam triunfando, a maldade acaba triunfando, até mesmo pelo da mentira e pela falta de escrúpulos também. Então, nesse mundo, usualmente, as pessoas são mais, elas geralmente acabam triunfando de uma certa forma. Só que no outro lado da vida, no mundo por vir, a situação vai se inverter. Porque o servo de Deus vai viver na presença gloriosa de Deus, enquanto os incrédulos serão lançados no inferno, onde de acordo com a Bíblia, onde há choro e ranger de dentes. Então não se, assim, não vamos nos iludir, né? Que nesse mundo, o próprio Jesus falou que nesse mundo nós passaremos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então, isso é muito importante para que venhamos a saber que, embora nesse mundo possamos, né, ver pessoas do mal triunfando, mas no mundo por vir as coisas vão inverter. Porque quem
quem não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai ser simplesmente banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Okay? E vão sofrer essa penalidade de eterna destruição. E quando diz eterna, é eterna mesmo. Tem algumas religiões que até que afirmam que a situação ela não é eterna, é uma situação temporária. Isso não é verdade. Esse eterno aqui é eterno mesmo. E vai estar sendo banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Tormentos terríveis no corpo e na alma. Então aqui, que nós falamos, né? Além de ser banido da face de Deus, afastado da presença gloriosa e majestosa de Deus, mas também vão sofrer tormentos terríveis, tanto no corpo como na alma. A base disso é Mateus 10, 28, que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, onde? No inferno, tanto a alma como o corpo. Então aqui imagino que deve estar claro que lá no inferno vai estar perecendo tanto a alma como o corpo. Então as duas facetas do humano, que é o corpo e a alma, vão estar sofrendo e perecendo lá no inferno. Ainda tormento do fogo do inferno, Lucas 16, 24. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa é a parábola, né, do rico e Lázaro, e que o rico pede que Lázaro molhe a ponta do dedo. O que acontece é que realmente os tormentos lá é o fogo do inferno, porque vai causar grandes tormentos por causa da chama do fogo do inferno. E, além disso, continuando falando sobre os tormentos do inferno, Apocalipse 14, 11 nos diz que a fumaça do seu tormento sobre os seus séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui falando fumaça, né? Até um ditado diz: onde há fumaça, há fogo. Então falando da fumaça, essa fumaça vai durar quanto? Os séculos dos séculos. E não tem descanso algum. Ou seja, não vai acabar. Nem de dia, nem de noite. Então, realmente, o tormento do inferno são contínuos. E como última passagem bíblica, Mateus 5, 29 a 30, que fala que o inferno abrange o sofrimento do corpo. Então, essa passagem, ela muitas vezes ela não deve ser entendida de forma literal, mas a ideia é mostrar que o sofrimento do ímpio que está no inferno, ele é ininterrupto, ele é imitigável, porque ele está afastado de Deus. E então ele diz o quê? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então aqui está falando a questão do que o corpo vai sofrer no inferno, né? Quer dizer, a ideia dessa passagem é exatamente falar isso. É claro que está sendo dito aqui é que é melhor você perder um dos seus membros e ir para o céu do que você ir com todos os seus membros para o inferno. Então, essa a ideia dessa passagem, só para falar, né, que o inferno vai incluir o sofrimento do corpo todo, não somente uma parte. Mas é melhor você entrar no céu sem um dos teus membros do que com todos os membros
para o inferno. Então, eu tenho aqui eu vou disponibilizar para vocês o questionário. Tem algumas perguntinhas para vermos a responder. Questões fáceis, né? Nada muito, né? Só questões só para a gente ver como é que está o nosso entendimento. E espero que vocês respondam, né? Porque às vezes a gente disponibiliza esse questionário e pouca gente responde. Vamos lá, vamos responder ao questionário, ok? Bom, queria saber se há alguma pergunta sobre o que foi exposto aqui na aula de hoje. Dag. Alguma pergunta? Cadê a Dag, Barreto? Hã? Não, né? Não. Se há alguma pergunta. É porque eu estou ouvindo, colocando no ouvido que está muito baixo. Ah, tá. Tá, então, enquanto isso, então, deixa eu mostrar aqui para vocês as perguntas do questionário, certo? Deixa eu só aqui colocar aqui as perguntas. Então, assim, se você quiser colocar o seu nome, tá? Interessante. A pergunta são, por exemplo, qual a condição espiritual do perdido? Aí tem algumas alternativas aqui. O perdido é responsável por sua cegueira mental? Eventualmente, uma ou outra pergunta, talvez eu não tenha respondido de forma direta na aula, certo? Mas vocês vão ter condições de responder, sim. Outra pergunta. O que significa dureza de coração? Como Paulo explica Romanos 1:28? A existência da disposição mental reprovável. Então, isso que a gente falou na aula de hoje. Como devemos considerar a presente condição do mundo natural? E da pergunta 29. No mundo por vir, qual será o principal castigo contra o pecado? Deus é bom e amoroso, isso é um fato. Como pode ele lançar pessoas no inferno? O que você entende por Mateus 10:28, que chegamos a mostrar também na aula? Os cristãos são sempre convertidos pelo temor do inferno? Será que todo cristão ele se converte somente pelo temor do inferno? E o que dizer da afirmação de que não há inferno? Porque existem algumas denominações que dizem que o inferno não existe. Isso é verdade ou não, né? Ou seja, aqui tem as perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Okay? E tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Presbítero, boa noite. Boa noite. O senhor pode disponibilizar o link aqui pelo chat do Meet? O link do formulário? Por favor. Posso sim. Obrigada. Posso sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui não previu. Tá, eu vou. Aqui, sente. Esse aqui, 2,5, né? É menor. Esse é maior, né? Pronto. Aí está o link do formulário. Obrigada. Então, já que não tem mais nenhuma pergunta, vamos fazer uma oração finalizando esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esses momentos em que podemos ouvir mais uma explanação sobre a Tua Palavra, de forma sistemática, sistematizada.
que tu possa continuar nos abençoando, nos livrando, guardando de todo mal, e que tu possa continuar nos edificando, porque carecemos, ó Pai, do teu conhecimento, mas carecemos também da tua presença constante no nosso meio, para que não venhamos a pecar diante do céu e também diante de ti. Abençoa-nos, ó Pai, sê com a tua igreja, fortalece-nos, para que possamos resistir nesses dias que são maus. Abençoa-nos, portanto, é o que nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor possa estar nos abençoando mais ainda.